Motivo de alegria, nós estamos na casa do Senhor, amém? Podemos, no meio da semana, tirarmos tempo e dizermos assim: hoje é noite, nós estamos na presença do Senhor. Muito bom, esses momentos que o Senhor nos concede aniversários. Estamos aqui para adorar, bendizer o nome dele. Nós temos que valorizar muito isso é um tempo precioso que o Senhor nos concede. É um tempo precioso quando estamos na presença dEle, quando estamos diante dEle. Porque Ele que tem cuidado de nós, Ele que cuida de todas as coisas, Ele que cuida do nosso levantar, do nosso deitar, do nosso dia que passamos, do nosso trabalho, da nossa família. Ele é o nosso Deus poderoso que tem cuidado de nós, amém? Eu sei que você está com o coração alegre de estar aqui nessa noite. Quantos estão com o coração alegre de estar na presença do Senhor? Amém? É bom estar na presença do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo lá em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Essa noite o Senhor tem algumas perguntas que Ele faz para cada um de nós. Assim como Ele também fez aos seus discípulos, nós nessa noite nos colocamos aqui também como discípulos do Senhor. Aqueles que servem ao Senhor, aqueles que seguem o caminho do Senhor, aqueles que têm prazer em andar diante do Senhor naquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. E a palavra do Senhor nos diz assim, no capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Amém? Feche teus olhos. Vamos agradecer a Deus, pedir que Ele venha falar conosco, que Ele nos traga a sua direção nessa noite às nossas vidas, aos nossos corações. Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graça e te louvamos por essa oportunidade. Te agradecemos por estarmos na Tua presença em Tua casa. E agora, Senhor, que a Tua palavra se faça, Senhor, verdade em cada coração, em cada vida. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, em nossas vidas, a começar em mim, ó Pai. Que o Senhor venha trabalhar a Tua palavra, que o Senhor venha trabalhar o Teu querer, que o Senhor venha trabalhar a Tua vontade. Que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, abençoados. Possamos compreender a Tua palavra, compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aquilo que o Senhor tem a realizar em nossas vidas, em nossos corações. Senhor, não permita que ninguém volte vazio para a sua casa nessa noite, mas que todos possam voltar, Senhor, cheios da Tua graça, do Teu poder, da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa convencer a cada um de nós, Senhor, convencer os nossos corações a estarmos na Tua presença, a estarmos diante de Ti e a Te servir, Senhor, com alegria, com gratidão em nossos corações. Fica conosco nesta noite e fala, Senhor, em cada vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus estava ali juntamente com os seus discípulos e ali Jesus faz uma pergunta a eles. E Jesus então pergunta assim: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos algo para dizer dentro dos nossos corações, que representa Jesus para cada um de nós, que representa Jesus em nossas vidas. Quem é Jesus realmente em nossas vidas, em nossos corações? Jesus faz essa pergunta ali, e ali nós observamos que há duas respostas. Uma resposta daqueles que estão do lado de fora, daqueles que às vezes conheciam Jesus só de ouvir falar, daqueles que conheciam Jesus às vezes por algo que Jesus tinha feito, daqueles que conheciam Jesus porque alguém havia falado. E havia aqui também uma resposta daqueles que conviviam com Jesus, daqueles que andavam com Jesus, daqueles que estavam todos os dias ao lado do Senhor Jesus, presente com o Senhor Jesus, vivendo ali desde o seu levantar ao seu deitar, presente junto com Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: e eles disseram: olha, Senhor, uns dizem
que és João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Essa é a visão daqueles que estavam fora, distantes de Jesus. A pessoa, quando ainda não teve um encontro com o Senhor, quando ainda não teve um encontro com a palavra, ela pode pensar quem é Jesus de muitas formas, de muitas maneiras. Ela pode ter Jesus de uma visão às vezes pequena. Quem é Jesus? Jesus é aquele que, quando eu tenho uma necessidade, quando eu estou passando um problema, eu falo Jesus. E quem é Jesus? Jesus é aquele que no meio da luta eu falo Jesus. Aqueles que não andam, que não caminham dentro da palavra, às vezes têm uma visão de quem é Jesus, mas uma visão um pouco distorcida, ou uma visão pequena, não uma visão completa de quem é Jesus. Mas nós já somos diferentes. Nós somos aqueles que caminham com Jesus, que andam com Jesus no nosso dia a dia, que constantemente, eu creio que você, ao se levantar, você já se coloca diante do Senhor, diz: Senhor, eis-me aqui, mais um dia que o Senhor concede, ser comigo, Senhor, vamos juntos, Senhor. E aí tudo se torna diferente em nossas vidas. Tudo se torna da maneira como o Senhor Ele vai dirigindo, o Senhor vai fazendo, o Senhor vai agindo. E aquelas pessoas de fora, então, conheciam Jesus dessa maneira, porque não tinham uma certa intimidade com Ele, não sabia realmente quem Ele era, o que Ele era. E aí uns diziam então: olha, eu ouvi que Ele pode ser como aquele Batista que desce as pessoas às águas, porque as palavras dele são parecidas. Outros então diziam assim: olha, parece que ele pode ser como Elias, porque eu vi ele fazendo prodígios, eu vi ele fazendo maravilhas. Mas outros podiam dizer assim também: é um dos profetas, porque ele é sábio nas suas palavras. Eu já ouvi algo dele que ele falou, e realmente ele pode ser um profeta. E nós sabemos que Jesus, na verdade, ele reunia todas essas coisas. Mas Jesus tinha algo ainda muito mais especial. E nós que andamos com Jesus, nós sabemos que Jesus, ele reúne todas essas coisas, mas ele tem algo ainda muito mais especial sobre as nossas vidas. E nós temos que ter essa certeza em nossos corações, porque Jesus logo em seguida agora já faz a pergunta, querendo saber daqueles que estão próximos dele, daqueles que convivem com ele, daqueles que andavam com ele, daqueles que estavam todo o tempo com ele. E aí essa pergunta agora cabe a cada um de nós, cabe a mim, cabe a você, nós que andamos com Jesus, nós que estamos com Jesus. Jesus pergunta e diz assim para eles: e vós? Quem dizeis que eu sou? Olha como Jesus sabia que havia uma grande diferença. Jesus sabia que aqueles lá que estavam lá fora poderiam até imaginar Jesus de outra maneira, de outra forma, sem saber o que realmente ele poderia fazer, mas aqueles que eram íntimos, eles tinham que ter a resposta correta diante do Mestre. Meus amados, nós ouvimos tantas coisas aí fora. Às vezes as pessoas se aproximam de nós e nos falam tantas coisas. Às vezes as pessoas até nos apresentam Jesus de uma maneira diferente. Mas nós temos que ter convicção em nossa vida, em nosso coração, de quem é Jesus Cristo. O que Ele representa para nós, o que Ele é em nossas vidas, o que Ele faz sobre as nossas vidas. E aí então a palavra do Senhor diz que Simão Pedro respondeu e disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Olha como a resposta já foi completamente diferente. Olha como aquele que anda com Jesus, que caminha com Jesus, que está com Jesus, que vive ao lado do Senhor Jesus, ele tem uma resposta diferente do mundo. Ele tem uma resposta diferente daqueles que ainda não andam completamente com Jesus.
Pedro ali, Simão Pedro, diz a palavra do Senhor que ele foi convicto na sua resposta. Ele não ficou meio, como que diz, em cima do muro, mas o que eu vou dizer sobre Jesus, o que eu vou falar sobre Jesus? Não, ele foi ali, firme na sua resposta. Ele disse: Senhor, olha, eu digo que Tu és o Cristo. Ele estava dizendo: Senhor, Tu és o Cristo, aquele que o Pai enviou, aquele que o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para dar a vida para aqueles que crescem e fossem salvos. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa convicção que o Senhor, Ele quer ver em cada um de nós, que Ele procura em cada um de nós. É a convicção de nós dissermos assim: olha, eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo um Jesus que abençoa, eu sirvo um Jesus que está comigo, eu sirvo um Jesus em todo o tempo, eu sirvo um Jesus que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele traz vida, que Ele dá paz, que Ele traz alegria, mas eu sirvo um Jesus que Ele é a minha salvação. Esse é o Senhor Jesus. Nós sabemos que o mundo vê de uma forma, mas nós temos que ter a visão correta de quem é Jesus. Jesus, Ele é tudo na nossa vida. Tem até um cântico antigo, né? Que dizia assim: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus, Ele é tudo em nossas vidas. Por isso que Simão Pedro, ele diz: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Ele traz uma resposta completa ali para Jesus. Ele fala ali diante do Senhor Jesus com toda a sua convicção, e Jesus já responde para ele e disse: olha, bem-aventurado aquele que conhece quem é Jesus, aquele que anda com o Senhor Jesus, aquele que tem a firme convicção de quem é Jesus, ele é um bem-aventurado, diz a palavra. Jesus disse isso para Simão: Simão, tu és bem-aventurado. Sabe por que, Simão, que tu és bem-aventurado? Porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus. Essa noite o Senhor também nos dá essa convicção de que nós somos bem-aventurados, porque nós conhecemos quem é Jesus, o que Ele representa em nossas vidas, o que Ele representa dentro dos nossos corações. E quem nos revela quem é Jesus é o Espírito Santo, dia após dia, convencendo a cada um de nós, exaltando as nossas vidas diante da presença do Pai. Esse é Jesus Cristo em nossas vidas, o Filho do Deus vivo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 6. Ainda nos diz assim a palavra de Deus: nós devemos seguir Jesus por aquilo que Ele é, não apenas por aquilo que Ele faz. Muitos seguem Jesus simplesmente por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele pode fazer. Mas nós temos que seguir Jesus e andar com Jesus, viver com Jesus por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Salvador, aleluia. Não importa se Ele me curar, se Ele não me curar. Não importa se eu estiver passando por uma luta, não importa. Não importa se eu estou em aflição. Você lembra de Jó? Jó foi tirado tudo de Jó. Jó não tinha saúde, Jó não tinha mais dinheiro, Jó não tinha mais família, Jó não tinha mais nada. Mas naquele momento, quando Jó não tinha mais nada, ele sabia ainda o que ele tinha. Ele ainda tinha a essência de dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Essa tem que ser a nossa essência diante do Senhor. Eu sirvo a Deus, eu sei quem Ele é, não apenas por aquilo que Ele pode realizar em minha vida. Eu sirvo o Senhor, eu ando na presença dEle, não porque amanhã eu posso ter que clamar: Senhor, a minha perna está doendo, a minha coluna está doendo, Ele é poderoso para curar, Ele vai vir curar, mas não é simplesmente por isso que eu sirvo Jesus. O intuito de eu servir Jesus, de eu andar com Jesus, é maior do que tudo isso. É maior do que a minha saúde, é maior do que todas as coisas. É porque um dia Ele disse assim: olha, eu vou para o Pai preparar-vos lugar, mas eu voltarei e buscarei a vós para levar juntamente comigo.
esse é o intuito de nós estarmos na presença do Senhor. Não importa o que nós estamos passando, não importa o que virá, não importa o que vai acontecer, mas o importante é que um dia eu quero estar lá na glória com o Senhor Jesus Cristo, juntamente com a sua igreja. E lá em João capítulo 6, versículo 68, nos diz assim, ó: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. As pessoas, voltando um pouquinho aí, Jesus tinha feito ali a multiplicação dos pães, dos peixes, tinha feito ali, alimentado aquela multidão com 5 pães, 2 peixinhos, e a palavra nos conta que outro dia aquela multidão voltou naquele mesmo lugar, foram atrás de Jesus, porque a visão daqueles que estão mais distante do Senhor é um pouco diferente. E eles voltaram naquele lugar e foram ali onde Jesus estava, e viu que Jesus não estava, e diz a palavra de Deus, então, que eles pegaram os barquinhos e foram até o outro lado, em Tiberíades. Chegando lá, eles encontraram Jesus. E quando eles encontram Jesus, eles falam: mestre, nós não sabíamos que o Senhor já tinha vindo para cá. Mas Jesus, ele era conhecedor de todas as coisas e sabia todas as coisas. E Jesus disse para eles: olha, vocês vieram até mim não por aquilo que eu sou, vocês vieram até mim por aquilo que eu posso fazer. Vocês só vieram até mim porque ontem eu fiz um milagre, eu multipliquei os pães, eu multipliquei os peixes. E hoje vocês vieram por essa comida que perece. Mas o intuito não é esse. Jesus poderia novamente multiplicar ali os pães, os peixes, poderia fazer prodígios, maravilhas. Mas Jesus queria encontrar no coração deles, não era simplesmente o desejo do milagre. Jesus não queria encontrar no coração deles simplesmente o desejo deles serem saciados pelo pão. Jesus queria encontrar o desejo deles de ouvir a palavra, de estar com o Senhor, de ter alegria simplesmente por estar com o Senhor. E Jesus então expressa diante deles isso, Jesus disse para eles: olha, este pão, ele se acaba, mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E Jesus então começa ali a falar umas palavras um pouco mais duras, difíceis. Muitas vezes nós queremos ouvir de Jesus aquilo que é bom aos nossos ouvidos, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos alegra, mas de vez em quando o Senhor, ele tem que vir sobre as nossas vidas, nos corrigindo, nos orientando, nos exortando. Isso faz com que nós cresçamos diante dele. Isso nos leva mais para pertinho dele, isso nos leva mais juntinho dele, isso nos leva mais para diante da palavra dele. Mas aquelas pessoas que estavam ali não compreenderam aquele sermão de Jesus. Não entenderam o porquê dele estar dizendo todas aquelas coisas. E a palavra nos diz assim, que um foi saindo, outro foi saindo, outro foi saindo. Às vezes porque o coração estava somente naquilo que Jesus podia fazer, e não na essência daquilo que Jesus era, o verdadeiro pão que desceu do céu, o verdadeiro pão que alimenta. E foram deixando Jesus, e foram deixando. E Jesus então olha ali também para os seus discípulos. Jesus disse aos 12: quereis vós também retirados? Vocês convivem comigo, vocês andam comigo, vocês estão comigo todos os dias. E aí nós vemos novamente outra diferença daqueles que só acompanham Jesus e daqueles que estão vivendo com o Senhor Jesus.
Aqueles que só estavam acompanhando Jesus por algo que Jesus podia fazer, foram todos embora. Aqueles que estavam ali andando com Jesus, caminhando ali junto com Jesus, somente pelos milagres, somente pelas maravilhas, somente por aquilo que Jesus ia fazer, foram embora. Mas aqueles que andavam com Jesus, tendo a convicção de quem era Jesus, do que ele podia fazer, aonde ele ia levá-los, tinha uma resposta diferente para Jesus. E novamente Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa é a grande diferença que o Senhor está à procura dentro de cada um de nós. Sabe, irmão, às vezes você não está vivendo o melhor da sua vida. Às vezes a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, você não tem vivido o melhor. Mas não tem problema. Às vezes nós até nos perguntamos, mas eu falo com Jesus, mas eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho falado, mas o milagre não acontece, eu ainda não vivi o milagre, ainda não vivi isso, ainda não vivi aquilo. Mas não tem problema, meu querido, se não vir, se não acontecer. Há algo maior esperando por cada um de nós. Não era simplesmente o comer mais uma vez o pão que ia fazer a diferença. Não era simplesmente mais uma vez um milagre de Jesus que ia fazer a diferença. Não era simplesmente mais uma vez uma multidão reunida que ia fazer a diferença. A diferença estava ali naquilo que Simão disse para Jesus: olha, tu és o Cristo. Olha, eu quero dizer que só tu tens a palavra que vai me levar para o céu, a palavra de vida eterna. É isso que Jesus tem procurado em minha vida. Não somente aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode realizar, aquilo que Ele pode me dar, aquilo que Ele pode trazer sobre a minha casa, sobre a minha família. Se Ele trouxer, amém. Se Ele não trouxer, amém também. Paulo nos diz dessa forma: em todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Tanto eu posso padecer, como eu posso estar diante do Senhor. Tanto eu posso passar fome, como eu posso ter fartura, tudo eu posso. Mas o mais importante é que eu permaneça diante dEle, porque só Ele tem as palavras de vida eterna para mim. E muitas vezes nós não compreendemos. O nosso coração fica às vezes temeroso. Às vezes nós nos encontramos um pouco distante por algo que não tem acontecido em nossas vidas. E aí, certa vez, o profeta Isaías, ele nos diz isso, lá em Isaías, capítulo 29, no versículo 13, ele diz: porque o Senhor disse, pois esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Coração distante. Nós às vezes até confessamos, às vezes até clamamos, mas de que maneira tem estado o nosso coração? Nosso coração tem que estar preenchido com a certeza que não importa o que nós estamos vivendo aqui, com a certeza de que um dia nós vamos deixar tudo isso daqui, mas vamos estar lá na glória com o Senhor Jesus. Vamos chegar nesse dia. Nós não sabemos quando será. Para muitos pode ser amanhã, partir e já se encontrar com Jesus. Para outros um pouco mais. De repente pode ser até essa noite que Jesus vem buscar a sua igreja e leva a todos nós para junto dele. Mas nós temos que ter essa convicção que o nosso coração tem que ter essa palavra. O nosso coração tem que ter esse desejo. O nosso coração tem que estar disposto,
firme diante do Senhor, dizendo: olha, não é apenas os meus lábios, mas o meu coração também confessa que eu adoro, que eu exalto o nome do Senhor, que eu vivo para a honra e glória do seu nome, que eu estou na presença dele e que um dia eu vou estar juntamente com ele no céu. E voltando em João capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz assim, olha: João 1,47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Filipe tinha vindo apresentar Jesus a Natanael. E quando Natanael vem e chega ali juntamente com Filipe, Jesus o sauda e Jesus diz: olha, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E quando Natanael ouve essas palavras, Natanael reconhece e diz assim: olha, mas como? Tu és, disse Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Porque Jesus havia dito para ele assim: de onde tu me conheces? E Jesus respondeu para ele: eu vi você sentado lá debaixo da figueira. E aí ele, naquele instante, ele já muda o seu pensamento e ele já fala Rabi. Ele já reconhece Jesus como mestre. Jesus então olha para ele e diz assim: só porque te vi debaixo da figueira crês? Coisas maiores do que estas verás. Sabe, meu irmão, nós precisamos crer que Jesus tem coisas maiores para cada um de nós. Mesmo que hoje você não tenha contemplado, mesmo que hoje você não tenha enxergado nada, mesmo que você ainda não contemplou o teu milagre, mesmo que você ainda não contemplou algo que você tem pedido para o Senhor, algo que você tem clamado, mas não deixe de reconhecer quem é Jesus, porque Ele tem coisas maiores ainda sobre a sua vida. Não deixe de reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não deixe de reconhecer que é aquele que tem as palavras de vida eterna. Não deixe de reconhecer isso. Mesmo que o milagre não aconteça, mesmo que aquilo que você tem colocado diante dele não venha acontecer, não tem problema, mas ele continua sendo o Filho do Deus vivo, ele continua sendo aquele que tem palavras de vida eterna, ele continua sendo aquele que vai nos levar para o céu. E ele diz ali para Natanael: agora você creu, só porque eu disse que eu vi você. Isso é pouco, isso é muito pouco, Natanael. Você vai ver ainda, Natanael, coisas maiores do que estas. Sabe, meu irmão, às vezes nós não vamos contemplar todos os milagres que nós pedimos para Jesus. Às vezes nós não teremos tempo de contemplar tudo aquilo que nós temos apresentado e colocado diante dele. Mas um dia nós vamos ver coisas maiores que Ele tem preparado para cada um de nós. Um dia nós vamos caminhar sobre ruas de ouro e de cristais. Um dia nós vamos estar lá diante dele, onde não haverá mais noite. Jesus tem coisas maiores para cada um de nós. E encerrando, quero deixar uma palavra lá de João capítulo 4, onde o Senhor Jesus diz assim, que Ele está
dos verdadeiros adoradores, daqueles que o adoram em espírito e em verdade, não por aquilo que ele pode fazer simplesmente, mas por aquilo que ele é. E a palavra de Deus diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e os que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor está à procura desses verdadeiros adoradores, aqueles que adoram não em troca de algo que o Senhor pode fazer, mas aqueles que adoram por algo que Ele já fez lá na cruz do Calvário, onde Ele derramou o seu sangue em favor das nossas vidas, onde Ele entregou a sua vida em favor das nossas vidas, onde naquele dia ali Ele disse: olha, eu vou preparar-vos lugar. E eu tenho certeza que o nosso lugar já está preparado. E eu tenho certeza que o nosso coração está diante do Senhor Jesus Cristo com a mesma convicção de Simão Pedro, quando diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, para onde nós iremos? Nós não vamos para lugar nenhum sem o Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Esses são os verdadeiros adoradores, aqueles que têm um coração firmado diante da presença do Senhor, aqueles que se colocam diante dele, não importando a circunstância, não importando o que está acontecendo, mas se importando com aquilo que há de acontecer. E o que há de acontecer está muito próximo, que é a volta do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pés, vamos agradecer ao Senhor. Abra teu coração para o Senhor agora e diga: Senhor, eu estou aqui por aquilo que Tu és. Nós podemos nos colocar diante do Senhor por aquilo que Ele pode fazer. Não há problema algum nisso, é bíblico. Nós servimos um Deus que cura, um Senhor que liberta, um Senhor que transforma. Se você está precisando da bênção do Senhor, da cura, da libertação, do agir de Deus, da provisão, o Senhor vai agir, o Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar, porque Ele é Deus que opera maravilhas. Mas nós estamos aqui principalmente por aquilo que Ele é. Nós estamos aqui nessa noite porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador, aquele que se entregou ali na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, olha o meu coração está aqui, Senhor, porque Tu és o meu Salvador, Senhor. Tu és o nosso Salvador, Tu és o Cristo. Senhor, nós Te adoramos, nós Te bendizemos nessa noite por estarmos na Tua presença, por estarmos na Tua casa. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, grandes coisas a realizar, a fazer em nossas vidas, em nossos corações. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem a cura, Senhor, para o Teu servo, para a Tua serva. Eu sei que o Senhor tem o milagre da providência, Senhor, na vida do Teu servo, na vida da Tua serva. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem a paz, Senhor, para o interior desta vida, deste lar, desta casa. Oh, Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor tem as promessas sobre essas vidas, ó Pai. Eu sei, Senhor, que Tu és Deus de milagres, de prodígios, de maravilhas, Senhor. Eu sei, Senhor, eu creio, Senhor Jesus, na Tua palavra. Mas, Senhor, um motivo maior de nós estarmos aqui, Senhor, não importa se nós não sermos abençoados, não importa, Senhor, se a nossa enfermidade, Senhor, ainda durar, Senhor, por um tempo, não importa, mas o importante, Senhor, que nós estamos aqui com o coração aberto para dizer: Senhor, Tu és o meu Salvador, aquele que vai me tirar aqui deste mundo, aquele que vai me tirar aqui deste lugar, aquele que vai me levar ao encontro aos céus, para andar nas ruas de ouro e de cristais. Senhor, Tu és o Deus Altíssimo. Senhor Jesus, Tu és aquele que traz vida a cada um de nós, Senhor. E o nosso coração se alegra de estar aqui na Tua presença.
O nosso coração se alegra, Senhor, por dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna para cada um de nós, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Permaneça, Senhor, em cada vida, em cada coração. Que esta chama, Senhor, possa arder, Senhor, em cada vida, em cada coração, Senhor. E que possamos a cada dia mais e mais Te adorar, a cada dia mais e mais estarmos diante da Tua presença, por aquilo que Tu és, por aquilo que Tu és, Senhor, em nossas vidas. No nome santo de Jesus, Senhor, eu Te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente.